Fala, meu camarada, minha camarada. Vamos então neste vídeo fazer um revisaço em alguns minutos sobre os principais pontos que você precisa saber sobre o CPC 02. Basicamente, nós destacamos aí nos vídeos extensivos que nós temos três grandes pontos de exigência do CPC 02. Um primeiro ponto, uma exigência ali das definições, não é mesmo? Depois uma parte das transações, afinal ele fala dos efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão das demonstrações contábeis. Então essa primeira parte são as transações em moeda estrangeira, né? Especialmente aí os itens monetários, geralmente são empréstimos, financiamentos, ou é uma venda, a aquisição de estoques, que daí seria item não monetário. Então nas definições é interessante você saber o que é moeda funcional, o que é um item monetário, o que é um item não monetário, tá bom? Item monetário, a grande dica que a gente dá na aula é aquele tipo de elemento da demonstração contábil que envolve uma perda quando submetido a um ambiente inflacionário. E eu dou o exemplo de uma notinha de R$100, ela hoje é R$100, daqui 5 anos o poder aquisitivo vai ser menor do que R$100, só que ela continua ali valendo R$100, não é mesmo? E aí, item não monetário, os exemplos clássicos aí nós temos os intangíveis, imobilizado, os estoques, porque hoje lá, até dou exemplo na aula, R$1.000 vale hoje, adquirir os estoques R$1.000. Mantive ali os estoques, o que significa? Daqui digamos 2 anos, pode ser que aquele estoque esteja avaliado a 1.200. Então consigo, os estoques estão parados ali, mas agora eles valem 1.200. Então ele não perde o valor aí em decorrência da inflação, eles são não monetários. Essa é a dica da inflação. Em nenhum momento lá o CPC 02 fala em inflação, mas é uma forma didática de você memorizar o que é um item monetário, o que é um item não monetário, tá bom? De qualquer forma, o mais importante de tudo aí, se você pegar o contexto das questões, é saber a definição de moeda funcional. Então, o que é moeda funcional aí? Tem alguns critérios para definir essa moeda funcional. É aquela que mais influencia os preços de venda de bens e serviços, mais influencia os preços de venda de bens e serviços. Então, é a moeda na qual os preços de venda dos seus bens e serviços estão expressos e são liquidados, tá? Então, aqui relacionando muito na parte da receita. Segundo critério, do país cujas forças competitivas e regulações mais influenciam na determinação dos preços de venda para os seus bens e serviços. Que mais influencia os fatores como mão de obra, matéria-prima e outros custos. Então, veja que está muito relacionado à despesa. Por meio do qual são originados recursos de atividade de financiamento. Então, como que ela capta recursos para financiar suas operações? Então, ela capta em dólar, ela capta em euro, então isso aí vai ser um indicativo de qual será a moeda funcional. Ela capta em reais, então reais aqui. E o último critério, por meio do qual os recursos gerados pelas atividades operacionais, onde ela vai gerar a própria receita e despesa aqui. Então o item E, ele acaba está relacionado ao item A e C. Tá? Então o item A e C, eles são muito importantes aqui, tá bom? O que fala a doutrina aí? Olha, não adianta as receitas serem sempre, vende, é uma empresa que está no Brasil, sediada no Brasil, e ela exporta, geralmente os clientes ela exporta, então as receitas de vendas é em dólar, em dólar. Então os clientes estão espalhados em uma empresa exportadora e geralmente suas receitas são em dólares. Só que ela está no Brasil e as despesas, então a mão de obra, ela paga os salários em reais, a matéria-prima, os insumos, é tudo em reais. Então nesse caso, não significa que porque 100% das vendas vão ser em dólar, que a moeda funcional vai ser em dólar, tá bom? Então o que a doutrina fala? Olha, basicamente, quase todos esses critérios aí devem ser atingidos, devem fazer parte ali das operações para que uma moeda funcional seja considerada nessa
moeda aí, que as receitas, as despesas, as atividades de financiamento, atividades operacionais, é tudo em dólar. Beleza, então vai ser dólar, tá bom? Geralmente, então, a empresa que é sediada no Brasil, a moeda funcional vai ser o quê? Vai ser o real, tá bom? Porque dificilmente ela vai captar valor em dólar, ela vai vender só para dólar, os custos vão ser tudo em dólar. Nós temos um caso que é bem interessante, que é o caso da Embraer. O caso da Embraer, ele é até citado pela doutrina, então é uma empresa brasileira, controladora, a sede está no Brasil e a moeda funcional é o dólar. Então veja que nesse caso, a moeda de apresentação, como tem a legislação brasileira, está no mercado, listada no mercado de capitais brasileiro, nós temos a moeda de apresentação, é o real, que ela apresenta para os usuários, a moeda funcional é o dólar. Interessante, né, o caso. Mas raríssimos casos de empresas sediadas no Brasil, o caso citado pela doutrina Embraer, tá bom? Então, dificilmente uma empresa da Alemanha lá não vai ser euro, uma empresa dos Estados Unidos não vai ser o dólar, a moeda funcional, uma empresa brasileira não vai ser o real, tá bom? Mas o fator sede não é o que determina. Brasil vai ser sempre real. Não necessariamente. Nós temos esse caso emblemático da Embraer, tá bom? Inclusive, para a Embraer, o real é uma moeda estrangeira. É outra definição, tá? É dificilmente ser cobrado em prova, mas o que é moeda estrangeira? É qualquer moeda diferente da funcional. Então veja que a Embraer está no Brasil, a moeda de apresentação é real, a moeda funcional é o dólar e, portanto, o real, para fins de contabilidade, para a Embraer é uma moeda estrangeira. Muito bacana. Então, moeda funcional é isso aqui. Fechamos. Itens monetários. Eu falei que outra questão, né, de monetário e não monetário, outra parte, né, de definição é essa aí. Então, itens monetários são unidades de moeda mantidas em caixa e ativos e passivos ser recebidos ou pagos em um número fixo determinado de unidades de moeda. Característica essencial do item monetário é o direito a receber ou a obrigação de entregar um número fixo, tá? Então, um exemplo aqui clássico são os empréstimos. Empréstimos é o que mais cai em prova, empréstimos, financiamentos. Por quê? Porque ele uma obrigação, né, de entregar um valor, ele contrata o empréstimo, ele tem que pagar esse empréstimo, né? Isso em unidade de moeda, então, portanto, é um item monetário. Por outro lado, a característica essencial do item não monetário é a ausência do direito a receber ou obrigação de entregar um número fixo determinado de unidades de moeda, tá? E tem aquele macetezinho, se ele te cobrar em prova, exemplo de monetário não monetário, cara, aplica a inflação ali e vai dar bom aí para você, tá? Beleza, então a gente viu que o primeiro ponto é definições, matamos a pau aqui, geralmente são essas definições aí. Depois, galera, veja que o CPC 02 fala efeito das mudanças nas taxas de câmbio. Então essa parte mais de transações, né, e conversão é a segunda parte. Então das transações em moeda estrangeira, basicamente nós temos dois momentos, que é o reconhecimento inicial, momento 1, e o período posterior, que é o momento 2. No reconhecimento inicial, deve-se converter os valores pela taxa de câmbio na data da transação. Então, vamos lá, converter os valores pela taxa de câmbio da data da transação. Efetuei uma venda de mercadorias por $100 mil e a taxa era R$1 era 5, $1 valia R$5. Então eu vou aplicar nessa data da transação, vai ser essa taxa aí, tá bom? Então, reconhecimento inicial. Períodos posteriores, a gente vai segregar, por isso que é importante saber essa diferença de monetário e não monetário. Itens monetários são convertidos pela taxa de fechamento. Então, eu fiz lá uma obtenção do empréstimo, por exemplo, que é o que mais cai em prova. Obtive um empréstimo $100 mil. O dólar era R$2, valia R$2. Então eu tenho R$200 mil de dívida, né? Lá em março, por exemplo. Então esse é o reconhecimento inicial, data da transação, data lá o dia que eu captei esse empréstimo. Aí lá no final eu preciso atualizar esse valor, porque o usuário da informação ele precisa, caramba, quanto que está essa dívida aqui? Essa dívida está em dólar aí, cara, quando eu captei era 2 pila e tá de boa. Não é assim que funciona.
Por quê? Porque as demonstrações contábeis têm que representar fielmente o valor da obrigação. E a gente vai usar o quê? É bem intuitivo isso. Nós vamos usar o valor da taxa de fechamento, taxa corrente, taxa da data de balanço. Então pega o exemplo do empréstimo e extrapola para o restante. E fica uma baita dica aí para você, tá? Então, taxa de câmbio da data da transação, seja uma venda, geralmente é um empréstimo ou um financiamento. E aí nós temos o momento 2, que é o momento posterior, é o fechamento da demonstração. Geralmente 31/12, mas pode ser um fechamento de uma demonstração intermediária, e aí vai ser trimestralmente, ou a data que o cara te falar lá na questão de prova, né? Ah, no fechamento do mês, beleza, usa aquela data de fechamento ali, tá? Beleza, vocês hão de convir comigo que você pegou empréstimo por 100 mil reais, 100 mil dólares, taxa aí do exemplo, coloquei que era 2, né? Então, 200 reais. Digamos que essa taxa agora seja 2,50. Então agora, cara, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma dívida de 250 mil. Então nós tínhamos 200 mil, taxa ali de 2 na data da obtenção, e agora está 250 mil. Né? No período posterior ali, como é um item monetário, utilizei a taxa de fechamento. Essa diferença de 50 mil vai ser computado como uma variação cambial. Isso é contabilizado lá na DRE como receita ou como despesa financeira. Nesse exemplo, nós temos um empréstimo captado, no momento era 200 e agora no final do ano está 250. Como é uma dívida, isso é bom ou é ruim? É ruim, afinal é 200 e agora eu estou devendo 250. Então essa diferença de 50 mil nesse exemplo vai ser computado como uma variação cambial passiva nesse caso. Por quê? Porque o termo passiva em contabilidade indica se tratar de uma despesa. Então, variação cambial passiva, despesa financeira lá na demonstração do resultado do exercício. Ah, digamos que não, era 200 e agora está 180. Então, essa diferença 20 mil, pô, é uma obrigação, agora eu devo menos. Isso é bom? É bom, então é uma variação cambial positiva. Logo, vamos reconhecer como uma receita financeira na demonstração do resultado. Show! Agora, se for itens não monetários, aí tem um cálculo diferenciado dependendo do registro feito. A parcela dos itens que são registrados ao custo histórico é convertido pela taxa da data da transação, taxa histórica. E a registrada pelo valor justo é convertido pela taxa da data que o valor justo for mensurado. Então, nós estudamos em contabilidade mais básica, lá, né, mensuração de ativos. Por exemplo, o estoque, ele pode ser o custo histórico ou o valor realizável líquido. Aí nós temos lá uma propriedade para investimento, que é avaliada ao valor justo. Depois ela pode ser custo justo. Então, né, dependendo do elemento, tem uma forma de mensuração. E aí, nesse item monetário, pode ser que, se ele for registrado o custo histórico, vou utilizar a taxa da data da transação, e se for valor justo, a taxa da data que o valor justo for mensurado, tá bom? Não é tão comum em prova isso aqui, geralmente é o item monetário. Tá? E as variações cambiais, elas podem ser reconhecidas no PL, outros resultados abrangentes, ou no resultado, depende da forma como os ganhos e perdas são reconhecidos. Se o ganho e perda desse elemento patrimonial lá, ele é reconhecido no PL, geralmente li outros resultados abrangentes, então essa variação cambial vai ser reconhecida também lá, né, no PL. Agora, se os ganhos e perdas são reconhecidos no resultado, a variação cambial também vai para o resultado. O exemplo clássico, para você se lembrar, são os instrumentos financeiros. Nós temos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Nós temos também mensurado ao valor justo, né, por meio do resultado. Então, às vezes, dependendo do elemento, os ganhos e perdas vão ser computados no próprio PL e às vezes não, tá bom? E aí tem esse tratamento. Mas isso aqui também cai bem, assim, praticamente não cai em prova. Realmente essa parte aqui, itens monetários, taxa de fechamento e essa questão da variação cambial, né? Usou a taxa aqui, tem essa variação, então ele vai te pedir
ou reconhecimento inicial, ou ele vai pedir na data do fechamento do balanço, ou ele vai te pedir essa diferença, né, de valores que vai ser a variação cambial. Tá? Bem, essa parte matamos, e aí tem a conversão das demonstrações contábeis. O que é a conversão das demonstrações contábeis? É quando eu tenho operações, e aí vem essas controladas, coligadas, subsidiárias, filiais, sucursais. Então, a empresa mandou uma grana lá para uma subsidiária, e essa subsidiária é em euro. E a gente precisa computar aqui na consolidação das demonstrações, cara, quanto que está valendo aquela grana lá, né? Porque pode ter aumentado, pode ter diminuído, e essas variações devem ser refletidas aqui na consolidação, tá bom? Então a gente precisa controlar esse valor. Eu mandei uma grana lá, beleza. Então qual é o tratamento? Qual é a taxa? A gente utiliza o que, galerinha? O método da taxa corrente. Como é que funciona esse método da taxa corrente? Os ativos e os passivos, a gente vai usar a taxa corrente, a taxa de fechamento do balanço. Então, lá em 31/12 de X1, para cada dólar, para cada um dólar vale R$5. Então, a gente vai usar essa taxa. É 5,20. A gente vai usar 5,20, a taxa de fechamento, tanto para o ativo quanto para o passivo. Resultado. O que é resultado? Receitas e despesas. Às vezes falo receitas, às vezes falo despesas, às vezes já te dão lá o valorzinho, né, do lucro. Aí você vai usar ou a taxa média ou a taxa da transação. Como a receita e despesa às vezes é muito dinâmico, muitas receitas, muitas despesas, aí é comum usarem a taxa média. O que mais cai em prova é já te dar uma taxa média. E é bem comum também dele já te fornecer o valor convertido, fique esperto. Então ele já te dá lá o valor convertido. Então você converte ativo, converte passivo pela taxa de fechamento, pega o valor que ele já deu convertido, ou se ele te der, geralmente a taxa média, converte ali também. Tá? Lembrando que o resultado ele vai ser transportado para o balanço patrimonial. Então faz parte do PL ali, tá? E aí, meus queridos, como há uma diferença de taxa, veja que ativo e passivo você usa uma taxa e o patrimônio líquido você usa outra taxa. Então há uma diferença aqui. E aqui também é outro tipo de taxa, média ou taxa da transação. Então, por força, né, dessa variação de taxas a serem utilizadas, o que vai acontecer? Não vai bater, cara, porque o ativo é igual a passivo mais PL. Né? Se você usou aqui dentro do PL, tem dois tipos de taxas. Né? Ou a taxa média, e a taxa da transação, e a taxa histórica. Então aqui tem dois tipos. Essa aqui você usa a taxa corrente, o de fechamento. E essa aqui, a taxa corrente, o que vai acontecer? Vai dar uma bagunça aí, vai dar uma diferença ao converter. Essa diferença é o famigerado ajuste acumulado de conversão. Tá? Então, por diferença ali, tem algumas formas de que você pode calcular, mas o ideal é você calcular o ativo aqui, beleza, chegou no valorzinho, calcula o passivo, multiplicou pela taxa, chegou no valorzinho, aí você faz ativo menos passivo e chega no valor do PL, aí você pega aqui e pega o X, vai ser o ajuste acumulado de conversão. Para entender melhor isso aqui é bom ver o vídeo aí, né, que do extensivo aí, tá? Só para relembrar aqui a dica que a gente deu, tá bom? E aí vai ser o ajuste acumulado de conversão, isso aqui fica em outros resultados abrangentes. Então isso aqui vai ser evidenciado aí na demonstração do resultado abrangente, como faz parte do PL também na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Tá bom, meus queridos? Então é isso, cara. Conversão, geralmente as questões vão te cobrar qual o valor do ajuste acumulado de conversão. Pegou as taxas aí corretas e vai ser feliz. Geralmente as questões dessa parte são mais fáceis que essa aqui. Essa aqui tem mais função, mas geralmente é isso aqui, cara, que cai também. E de definições o que mais cai é moeda funcional. Tá bom? Então, com esse videozinho, nós matamos a pau os principais pontos que você precisa saber sobre CPC 02. Forte abraço, bons estudos, a gente se fala aí na sequência. Valeu!